Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando validações personalizadas, verificando qual campo não foi preenchido e sinalizando de forma visual ao usuário. Aula 8. Então, ao executarmos o nosso formulário, observe que quando eu preencho, por exemplo, o campo código fornecedor, vou colocar informações quaisquer, só para poder ilustrar. Ao clicar no incluir, observe que me informa favor preencher campos obrigatórios, porém não me informa de forma visual qual campo eu esqueci de preencher. Vou dar um OK. Eu esqueci de preencher aqui o estado, porém ele não me informa ainda de forma visual qual campo eu esqueci de preencher. Então a gente vai aprender essas validações. Observe, se eu apagar essa informação aqui e clicar nesse asterisco, ele me informa favor preencher este campo obrigatório. Me sinaliza com a coloração qual campo eu esqueci de preencher. Então, o ideal é que a gente faça isso para cada um dos campos. Quando eu clicar no incluir, ele vai me apontar para qual campo eu esqueci de preencher. E já vai me sinalizar com a cor, para que o nosso usuário final detecte de cara qual campo ele esqueceu de preencher. Então vamos lá. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, se preferir, Alt mais F11. Então vamos clicar em exibir, Project Explorer. Então está aqui o meu FRM principal, que é o nosso formulário que a gente está utilizando para a programação. Observe aí, o FRM principal, temos até o momento um único formulário. Então, vou dar um duplo clique nele, ele vai se expandir aqui do lado. Vamos fechar aqui o nosso Project Explorer e vamos lá. Vamos fazer até o seguinte, esse campo aqui, se a gente reparar, é o meu TXT Code Fornecedor, reparem. Então, esse é o meu TXT Code Fornecedor. Então, vamos formar aqui para o nosso usuário. Vou clicar aqui nesse asterisco. Observe. Tem a nossa verificação aqui. Eu tenho uma verificação if, verificando se esse campo está igual ao vazio. Ele diz, favor preencher este campo obrigatório. Favor preencher. Vamos colocar aqui, favor preencher o. Favor preencher o campo. Vamos colocar aqui entre aspas duplas. Vamos concatenar com o nome que eu queira. No caso, perdão, concatenar não. Basta eu colocar aqui, entre esse texto, favor preencher o campo. Como é o nome do nosso campo? Código do fornecedor. Então, código do fornecedor. Observe, fornecedor. Pois é obrigatório. Agora sim, só para ficar melhor visualmente, favor preencher o campo código do fornecedor, pois é obrigatório. Para ficar melhor ainda, a gente pode quebrar essa mensagem, Observe que não ficou muito intuitivo ainda, Vou clicar aqui, favor preencher o campo código do fornecedor, pois é obrigatório. Vamos fazer da seguinte forma. Vou clicar novamente aqui, Project Explorer, FM principal. Vou clicar no nosso objeto aqui, nessa label. E vamos personalizar mais ainda essa mensagem. Aqui, antes de tudo, vamos colocar o usuário. Vamos capturar o usuário do sistema, de quem está usando o sistema, para informar para ele de uma forma mais... Como é que eu posso dizer? De uma forma mais customizada ainda a mensagem, capturando o usuário dele. Então vamos lá. Como é que eu capturo o usuário do sistema? Então, antes de eu colocar aqui, após o meu MSG Box, e antes desse aspas duplas, observe que eu deixei um espaçamento. Repare, tem um espaçamento aqui, e é aqui que eu vou estar programando. Então, coloco o meu envar, ou seja, o meu envar vai capturar o que eu queira. Então, eu vou capturar aqui, entre aspas duplas, o meu username, ou seja, o nome do meu usuário. Então, isso daqui nada mais é do que uma variável que vai capturar o usuário do sistema. Simples assim, E eu vou concatenar essa informação, observe, vou colocar o e-comercial e vou dar um espaçamento aqui para capturar o meu usuário e concatenar com a minha mensagem. Por favor, preencher o campo código do fornecedor. O meu usuário aqui, ele está renomeado como user. Então, observe o que vai aparecer para o usuário aqui, Cliquei. User, favor, preencher o campo código do fornecedor, pois é obrigatório. Imaginei que seu usuário fosse, por exemplo, Gleitson. Apareceria aqui, Observe, Aqui está aparecendo o nome do meu usuário, user. Então, imagine que na sua situação poderia aparecer, por exemplo, Gleitson, favor preencher o campo código do fornecedor, pois é obrigatório.
E agora imagina uma outra pessoa utilizando essa mesma aplicação em uma outra máquina. Pegaria também de forma dinâmica este outro usuário também de forma dinâmica. Ou seja, eu não estou amarrando um usuário único a nosso código. Estou capturando de forma dinâmica. Ou seja, em qualquer arquivo que abrir, ele vai capturar o usuário do sistema. Então vamos personalizar mais ainda essa mensagem. Ó. Use, favor, preencher o campo código fornecedor, pois é obrigatório. Vamos deixar aqui essa mensagem quebrada e deixar destacado o campo que é obrigatório. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Como é que a gente quebrou a mensagem? Observe que essa mensagem está quebrada não porque ela foi quebrada, mas sim porque ela não pôde se prolongar mais em uma linha só. Porém, observe que tem várias informações aqui na primeira linha. Ó. Repare, ó. User, favor, preencher o campo código do fornecedor, pois é. Então, essa palavra obrigatório só não coube aqui, porque não cabe nessa mesma linha. Senão, ele continuaria. Então, aqui não há uma quebra de forma dinâmica, e sim apenas a quebra da própria linguagem. Então, como é que a gente faz essa quebra de mensagem? Como é que a gente faz uma mensagem mais personalizada ainda? Ó? Então, vamos lá. Ó. Vou fechar aqui. Duplo clique no meu objeto. Vamos primeiro definir qual é a mensagem que tem que aparecer lá. Ó. Username, favor, preencher o campo obrigatório. Então, vamos tirar esse código do fornecedor daqui, novamente. Vamos deixar o campo obrigatório. Deixar a mensagem até aqui. Vamos entender aqui a lógica que eu vou estar utilizando. Se eu executar aqui novamente, só para ver como é que vai ficar a nossa mensagem. Ó. Use, favor, preencher o campo obrigatório. E aqui abaixo eu forneço o nome do meu campo obrigatório. Então vamos lá. Ó. Como é que eu faço isso? Observe que eu vou fazer o que? Aqui mesmo eu vou colocar um e-comercial para que eu faça uma quebra de comando. Não uma quebra de linha, mas uma quebra de mensagem dentro de um MSG Box. Eu coloco o VBCRLF. Observe que eu estou utilizando aqui o símbolo de concatenação. Eu tenho que colocar tanto antes como após a mensagem que eu vou estar quebrando. Então aqui, ó, eu posso colocar entre aspas duplas a minha próxima mensagem. Ó. Repare que aqui abaixo vai entrar a minha segunda mensagem. E aqui vai entrar, obviamente, o meu campo obrigatório. Como é o nome do nosso campo obrigatório? Ó? É o código do fornecedor. Observe. Então, código do fornecedor. Vou tirar esse espaçamento aqui a mais. Posso colocar um asterisco só para ilustrar mais ainda. E vamos ver como é que ficaria. Ó. Se eu executar agora, repare. Ó. Use, favor, preencher o campo obrigatório. E aqui forma qual é o campo obrigatório. Ó, código fornecedor. Se eu quiser centralizar mais essa mensagem, como é que eu faria? A forma que eu tenho de fazer isso será dando um espaçamento aqui, ó, dentro da nossa mensagem. Ó. Repare, esse espaçamento aqui vai aparecer lá dentro da mensagem. E aqui vamos colocar 2 pontos, só para ficar mais ainda didático a nossa mensagem. Ó. Então, se eu executar agora, repare, ó, código do fornecedor. Então, observe que eu ainda posso centralizar mais um pouco. Ó. Então, a forma de eu centralizar será exatamente dessa forma, dando um espaçamento aqui dentro da nossa mensagem. Ó. Então, vamos tentar mais uma vez. Ó, use, favor, preencher o campo obrigatório. Código do fornecedor. Gostaram? Se eu quisesse fazer uma linha, eu quisesse colocar uma linha entre essas duas mensagens, simplesmente eu faria isso daqui, ó. Observe que eu vou dar um enter aqui. Vai dar um errozinho, porque eu não posso deixar espaçamento entre a minha mensagem. E eu vou colocar o que, ó? Entre aspas duplas. Observe. Vou colocar novamente o símbolo de concatenação. Após a minha segunda aspas duplas, vou colocar o símbolo de concatenação, VBCRLF e o símbolo de concatenação novamente e o meu underline para quebrar a nossa linha. Ó. E claro, aqui eu vou dar o que? Um espaçamento, ó, isso mesmo. Ó. Para eu deixar um espaçamento entre uma linha de comando e outra, é isso que eu tenho que fazer. Ó. Reparem. Então, esse espaçamento aqui vai dar a ideia de uma linha, de um espaçamento entre uma linha e outra. Ó. Se eu vir agora, ó, reparem. Observe que ficou o espaçamento de uma linha. Ó. Claro, e se eu não quisesse essa linha em branco? Se eu quisesse, por exemplo, um tracinho. Então é a mesma coisa, é a mesma lógica. Reparem. Simplesmente, você vê que eu vou apagar aquele espaçamento que eu acabei deixando. E vou, ao invés do espaço branco, eu vou colocar os traços. Ó. Vou executar novamente. Reparem. E vai lá, dar o efeito. Ó. Apareceu 3 tracinhos a mais, então basta eu vir aqui, novamente, duplo clique no meu objeto, vou apagar 1, 2, 3 e vamos executar novamente, ó. E tá lá, ó.
Use, favor, preencher o campo obrigatório. Está aqui o meu código do fornecedor. Então, vamos fazer da seguinte forma. Se eu clicar agora no incluir, repare que ele continua me informando, favor, preencher os campos obrigatórios. Se eu clicar nesse carinha aqui, ele vai me informar o código do fornecedor, é obrigatório, vai me pintar o campo. Se eu clicar nesse, observe que ele não executa nada, por enquanto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar no incluir, eu posso aproveitar essa programação aqui, ao invés de fazer novamente. Você há de concordar comigo, pois aqui ele já faz uma verificação. Vamos lá, vamos entender aqui, será mesmo que ele faz para mim? Se eu der um duplo clique nesse objeto, ó, copiar isso daqui tudo, ó. Observe até onde eu vou estar copiando. Vou pegar tanto o nome do meu objeto, repare aqui, ó. Tanto o meu LBL campo code fornecedor, esse é o nome do objeto, obrigatório, o nome do meu objeto, como também o seu evento, que é o evento click. E vou chamar tudo isso através do meu call. Será que vai funcionar? Vamos testar, ó. Vou dar o Ctrl C. Vou vir em exibir, Project Explorer, duplo clique no meu FM principal, duplo clique aqui no meu incluir. Então vamos colocar aqui, ó, o call, que é uma chamada. Toda vez que eu chamar uma rotina, eu coloco esse call e coloco lá aquele objeto com o seu evento, ó. E vamos testar. Será que vai funcionar? Vou clicar no incluir. Ó, favor, preencher os campos obrigatórios. Vou dar OK. Use, favor, preencher o campo obrigatório, código código fornecedor. E o código do fornecedor é exatamente esse daqui que não foi preenchido, ó. Se eu preencher se eu clicar no incluir, favor, preencher os campos obrigatórios e não aparece nada, porque esse daqui, ó, não está vazio. Então, se funcionou para esse, será que ele vai funcionar para os demais? Vamos testar, ó. Vamos dar um duplo clique nesse objeto. Vamos copiar essa estrutura, Ctrl C, duplo clique. Esse daqui já renomeei. Lembre-se, LBL campo, underline nome, underline fornecedor obrigatório. Ou seja, é o mesmo nome desse, apenas troquei o code pelo nome. Então, duplo clique aqui nesse objeto. Dentro do seu evento clique também, vou colar. E vou ter o trabalho apenas de trocar esse code, ó, pelo nome. Ou seja, vai ser o nome do fornecedor. Aqui também tem o code novamente. Vou colocar o nome. E aqui também o nome, pois aqui eu vou verificar o campo do nome. E claro, aqui na nossa mensagem personalizada, ao invés de código, tem que aparecer o nome do fornecedor. Então, se eu copiar este carinha aqui, ó, observe, novamente, vou copiar o nome do objeto com o seu evento clique, Ctrl C. Lembre-se que eu posso vir por aqui, vamos tentar localizar aqui o LBL, o nosso BTN incluir, vamos ver se por aqui é mais rápido. Observe aqui, ó, BTN incluir, ó. Digitei a letra B, ele já me listou. Observe aí, meu BTN incluir, ó. Então, se eu vier novamente, ó, observe, BTN incluir, selecionei o mesmo, tá aqui ele, ó, dentro do evento clique. Aqui, eu coloco o meu call e coloco aquela mensagem, aquela verificação do meu objeto. Então, esse cara aqui não vai ter mais necessidade, ó, porque dentro desses campos aqui, lembre-se que ele já me informa se eu preenchi ou não os campos obrigatórios, ó. Se eu clicar sobre este, ó, e clicar em definição, ele vai me mostrar onde está a rotina, ó. Observe. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu executar novamente, repare, ó. Ao clicar no incluir, observe que eu esqueci de propositalmente de preencher o código fornecedor, também esqueci de propositalmente preencher o nome do fornecedor. E ele pintou os dois campos. Digamos que esse aqui eu tenha preenchido. Observe que eu já criei uma verificação, já criamos nos vídeos anteriores, para limpar o campo caso seja diferente vazio. Se eu clicar no incluir, nome do fornecedor, ou seja, esse daqui, ó, ainda está vazio. Então, se eu digitar aqui, ainda não tem verificação para esse, ou seja, ele não tirou essa cor de fundo. Se eu clicar no incluir, como eu não tenho mais aquela mensagem para todos os campos, ó, ele não emite mais mensagem, também não inclui. Ou seja, eu preciso dessa verificação para cada campo deste. Então, já sabendo disso, para sermos mais objetivos, vou dar o Ctrl C nesse aqui, vou dar o Ctrl V, vou colar este carinha para cada um desses campos que são obrigatórios. Lembre-se que eu só vou fazer isso para meus campos obrigatórios. No meu caso aqui, todos os meus campos são obrigatórios. Então, vou só afastar aqui mais. Deixa eu reposicionar esse rapaz aqui. Esse nosso label aqui, deixa eu aproximar mais para cá. E esse daqui mais para perto da nossa text box. Então, vou dar o Ctrl V aqui novamente. Vou colar também para este.
Claro, eu vou ter que renomear todos esses objetos. Que, lembre-se que é o seguinte, vai funcionar se eu não renomear? Vai, mas a ideia é que você tenha boas práticas. E claro, vai ficar muito mais fácil você chamar as rotinas se tiver nome para os seus objetos. Então, vou dar o Ctrl V aqui mais uma vez. E claro, eu posso vir aqui, ó, copiar este. Vou copiar essa estrutura. Vou vir aqui nesse daqui, ó. Como é que eu dei o nome para esse, ó? LBL. Primeiramente, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar nome aos bois, ó. Então, vou dar o nome a essa label. Aqui vai ser o meu LBL CEP. Vou chamá-la aqui de CEP e vou aproveitar o resto da estrutura, ó. Fornecedor, CEP fornecedor obrigatório. Esse daqui vai ser, vamos colar aqui também, a mesma estrutura, mesmo nome. Vamos trocar apenas o nome. Esse aqui vai ser o meu endereço, sem cedilha. Esse aqui vai ser o meu número. Então, vamos colar aqui também o mesmo nome e trocar o nome aqui pelo o número. Então, vou apagar apenas. Observe que ele não permite nome ambíguo. Acabei deixando sem querer. Ctrl V. Então, vamos apagar esse homem e deixar apenas o N para representar o número. Esse aqui é o meu bairro. Então, vou colocar aqui LBL campo bairro. Bairro fornecedor obrigatório. Então, por penúltimo aqui, a nossa cidade. Então, aqui será a nossa cidade. E por último, o nosso estado. Ó. Então, vamos colocar aqui, estado. E aí, o que é que eu faço agora? Basta eu copiar a estrutura, por exemplo, desse daqui. Vou dar o Ctrl C. Duplo clique no meu RP principal. Agora sim, ó, vou vir neste daqui, duplo clique. Vou colar essa estrutura. Vou trocar o que? Esse nome pelo que? Aqui é para verificação do CEP. Então, vou botar CEP no lugar de nome. Ó. Então, também vou colocar CEP aqui. Aqui também vou colocar o CEP. E aqui também, ó. Por último, a gente vai chamar as rotinas. Então, vamos fazer primeiramente isso aqui nos demais campos. Ó. Esse aqui é o endereço, duplo clique. Vou colar, porque ainda está copiado em memória. Aquela linha que eu copiei, aquela estrutura. E aqui, no caso, é o meu endereço. Então, vou trocar o nome por endereço. Ó. Endereço. Sem cedilha. Aqui também é o endereço, sem cedilha, pois é o nome do meu objeto. Aqui também. E aqui no caso, como é um texto, aqui sim eu posso colocar o endereço. Observe, com sem cedilha. Mais um campo para a gente verificar, aqui é o número. Então, Ctrl V nele. Observe que eu estou dentro do efeito clique de cada label. Então, aqui no meu caso, vou apagar esse homem e deixar apenas um N. Aqui também é a mesma coisa. Observe. E aqui, como é um texto, eu vou digitar o número do fornecedor. No caso, o campo número do endereço do fornecedor. Então, estamos terminando aqui as validações. Aqui é o meu bairro. Vou colar a mesma estrutura. Vou trocar aqui nome por bairro. Claro que eu posso fazer da seguinte forma. Ó. Posso selecionar esse nome aqui. Vou selecionar esse nome aqui, no caso, o nome. Vou dar o Ctrl L com ele selecionado. Posso vir aqui em bairro, ó, copiar este nome. Ctrl C. Vou clicar aqui em substituir. Vou colar esse nome aqui. Observe. Ou seja, ó, ele vai localizar onde tiver nome e vai trocar pelo bairro. Beleza? Então, vou selecionar essa estrutura aqui, pois eu quero fazer essa troca apenas aqui, ó. Então, vou clicar em substituir todas. Fez 4 substituições, ó. Então, aprendemos de uma outra forma fazer essa substituição mais rápida, ó. Então, vou copiar essa estrutura, já que eu copiei o nome do bairro. Duplo clique aqui na minha cidade, estamos terminando essa validação. Então, aqui é a mesma situação, ó. Eu posso selecionar aqui o bairro, observe, dar o Ctrl L. Vou clicar aqui em substituir. Localizar, perdão. Coloquei o bairro para localizar e vai substituir pelo quê? Pela cidade. E como eu quero apenas dessa estrutura, vou selecionar apenas a estrutura onde eu quero a verificação. Ó. Vou clicar em substituir todas, fez 4 substituições. Vou copiar a mesma estrutura para o meu estado. Ó. Então, eu vou dar o Ctrl V aqui. Mais uma vez, vou dar o Ctrl L para pegar o localizar. Vou copiar a estrutura, vou selecionar a estrutura, clicar em substituir. E vou trocar aqui de cidade para estado. Ou seja, onde tiver cidade, dentro dessa estrutura selecionada, vai trocar pelo nome estado. Ó. 4 substituições. Reparem. Ó.
a região especificada foi pesquisada, foram feitas 4 substituições. Ó. Então, vou dar um OK. Vou salvar o nosso projeto. E claro, a gente vai chamar lá aquela rotina, todas essas rotinas vamos chamar lá para dentro do botão incluir. Então eu posso vir aqui novamente, reparem. Se eu digitar aqui, ó, selecionar um deles e clicar o B, ele vai me trazer tudo que começa com B. Ó. Então aqui o meu BT incluir, ó, selecionei. Então, aqui abaixo do meu exit sub, eu posso copiar essa estrutura, vou dar o Ctrl C, Ctrl V. Como todas as labels estão com o mesmo nome, trocando apenas, no caso, apenas os nomes iniciais, então aqui eu posso deixar como nome, como N. Esse daqui eu posso colocar como endereço. Vamos verificar se vai funcionar. Vamos só deixar aqui na ordem. Eu vou dar o Ctrl X nesse. Vou colar aqui abaixo do meu endereço. Aqui acima. Vou colar. Vou trocar aqui esse N pelo CEP. Pois a ideia é que ele verifique campo um atrás do outro, já na mesma ordem. Beleza? Então o CEP, o endereço, o número. Aqui, no caso, provavelmente deve ser a cidade. Perdão, o bairro, a cidade. Observe, estou trocando, aproveitando a mesma estrutura com o mesmo nome das labels e trocando apenas o nome do meio, pois os demais são os mesmos nomes. E aqui, o estado. Então vou salvar aqui pressionando Ctrl B e vamos fazer o teste. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Se eu esquecer nesse momento de preencher todos os campos, ele vai me emitir uma mensagem para cada campo. Muito provavelmente, ó, vou clicar no incluir, código do fornecedor, nome do fornecedor, CEP do fornecedor, endereço do fornecedor, número do endereço do fornecedor, o bairro, observe, aqui observe que está como cidade do fornecedor, então OK, estado do fornecedor, beleza, tudo OK. Então, o que eu vou fazer? Se eu preencher esse campo aqui, vou preencher aqui os campos com algumas informações square, só para fazer uns testes, ó. Então, eu esqueci de preencher o número e o estado. Ó. Se eu clicar em incluir, número do endereço do fornecedor e estado do fornecedor. Então, se eu preencher o número, ele vai informar apenas o estado. Se eu preencher agora, se eu clicar no incluir, ele inclui a informação. Ó. Inclui novamente e vai incluindo. Ó. Claro, a gente tem que fazer uma estruturazinha para os demais campos. Então, vamos concluir logo isso daqui. Ó. Observe que eu digitei e o meu campo continua vermelho. Ó. Então, rapidamente, ó, duplo clique nesse objeto. Observe que ele tem uma estruturazinha, verificando se é diferente vazio. O campo, vou dar o Ctrl C nele, duplo clique no meu FM principal e vou dar um duplo clique aqui no nosso objeto. Ó. Então, dentro do seu evento changer, que está aqui, ó, observe, evento changer, ou seja, conforme eu digite, ele vai executar uma ação. Vou colar a estrutura, vou trocar aqui de code para nome, pois é o nome do meu objeto, texto nome fornecedor e a mesma coisa aqui também neste. Ó. Então, vou copiar isso daqui. Vou fazer a mesma coisa para o CEP. Então, vou dar o Ctrl V. Repare que eu estou dentro do Event Changer. Já expliquei mais para trás em outro vídeo como eu fiz isso daqui. Mas rapidamente, ó. If quer dizer se o meu TXT o quê? Aqui é o meu CEP, então é o meu campo CEP. Fornecedor for diferente de vazio. Ou seja, se ele for vazio, então o que? Ele vai pintar qual campo? Vai pintar o campo CEP. O seu backcolor vai ficar nessa corzinha meio que vermelhada, para ficar visualmente fácil para o meu usuário detectar que o campo não foi digitado nada. Então vou dar o Ctrl C aqui, duplo clique no meu objeto. Para o meu endereço, a mesma situação, vou dar o Ctrl V. Então vou trocar aqui de CEP para endereço, sem cedilha. Lembre-se, como é o nome do objeto, eu não posso colocar caracteres especiais, e nem acentuação, e muito menos espaçamento. Duplo clique aqui. Esse aqui também é a mesma coisa, vou colar, vou trocar aqui de CEP para o N, que é o nome do meu objeto, TXT N fornecedor. O bairro também é a mesma coisa, colei, vou trocar o CEP pelo nome bairro. Como só tenho dois objetos, então vale a pena eu abrir a janela para fazer substituição de forma automatizada. Cidade, a mesma coisa, vou colocar aqui cidade, aqui também cidade. Igual, o estado vai ser o quê? Vou dar o Ctrl V e aqui vai ser o meu estado. Ó. Então, se eu executar agora, repare, ao clicar no incluir, obviamente ele vai pintar lá os campos.
novamente para mim. Se eu preencher o campo, observe aí. Beleza, prontinho, ó. Então, no próximo vídeo, a gente dá continuidade à nossa inclusão. Vamos ter o nosso cabeçalho para o nosso Lootbox, limpar os campos e mais coisinhas para o próximo vídeo. Aguardo você. Valeu!